Olá, meus amigos, aqui Gilmenique, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, aqui para o nosso programa Palavra de Amigo. E hoje eu estou aqui com o tema mais pedido entre todos os seguidores, que é Ciganos e Umbanda. Gostou do tema? Então vamos a ele? Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. A Palavra de Amigo de hoje vem com este tema, que é um tema campeão de perguntas, que é sobre os ciganos e a Umbanda. Os ciganos é algo que provoca um fascínio imenso entre as pessoas e principalmente sobre toda a questão espiritual. Então todas as pessoas se encantam com o fascínio, com as roupas, com o colorido, com todo o folclore ligado ao povo cigano. E muito disso vem a Umbanda. Ela foi uma das maiores religiões, né, que difundiu a questão dos ciganos. Então os ciganos acabaram ficando muito atrelado à história da Umbanda. Então muitas vezes quando a pessoa se apresenta ou a pessoa descobre que fulano ou beltrano é cigano ou de etnia cigana, só que já se assimilam com ele, com a prática da Umbanda, achando que Umbanda e cigano é a mesma coisa. Bom, já vamos desmistificar isso. Não tem absolutamente nada a ver, certo? Umbanda é uma religião e ciganos é uma etnia. Gil, o que é uma etnia? Etnia é como se fosse uma raça, é um segmento familiar, é uma hereditariedade sanguínea, é um povo nômade e são pessoas que descendem etnicamente deste povo, são ciganos. Tem que ser de origem de um ventre cigano para você ser cigano. Tem que ser de sangue para você ser cigano. Gil, mas eu vi num lugar onde você pode se tornar cigano. Tem aí na internet anunciando para eu fazer um curso para virar cigano, porque é assim assado. Aí eu fui numa mulher, ela disse que ela faz um batismo cigano e ela me consagra cigano, isso e aquilo. Nem se a galinha criar dente e a vaca cuspir. Isso vai acontecer. Porque só se é de uma etnia se você nascer de pais ciganos. Assim como você só é índio se você nascer de pais indígenas. E assim sucessivamente. É um vínculo sanguíneo. Você pode se sentir cigano de alma, de espírito, você pode se sentir ter sido cigano em outras encarnações, você pode sentir no seu íntimo uma identificação com a cultura cigana. Mas na vida terrena que você está encarnado nesta pessoa física de agora, você só vai ser de uma etnia se nascer sanguineamente dela ou descender sanguineamente dela. E muitas das vezes, quando se é somente descendente, você, dependendo do grau, você não é considerado da etnia. É simplesmente tem uma mistura.
E nós, como brasileiros, que somos vira-latas, que tem uma mistura de raças, né, de etnias, nós somos uma salada mista aqui, então temos sangue de todas as áreas. Mas a gente não se torna ciganos. Se eu sou adepto da Umbanda e eu incorporo uma entidade cigana, ou um cigano, ou uma cigana, eu sou cigano? Não. Você é médium. Assim como você incorpora essas entidades da etnia cigana, você também incorpora os orixás e nem por isso você é um deus da natureza. Você também incorpora os indígenas e nem por isso você é índio. Você também incorpora os pretos velhos e nem por isso você é africano. E então começa por aí. Então, quando a gente é médium, nós somos só a passagem para a comunicação com o mundo exterior, com o plano astral. Nós não vivemos a vida da entidade. Quando as pessoas começam a viver a vida da entidade, isso já está num problema psicológico e está virando uma obsessão e pode ser uma paranoia sua, ou você está vivendo um personagem. Chama-se mitomania, quando você tem a mania de mentir e mentir para si mesmo. Você acredita na sua própria mentira e você vive aquilo como se fosse uma verdade. Então você vive como se fosse a própria entidade, a própria história. Isso é uma doença patológica, né, que você tem que tratar. Então, para ser médium, você tem que saber que você não é aquele espírito que você está dando uma passagem. Você pode ter até empatia, você pode ter até sido em encarnações passadas, mas nessa encarnação você nasceu de uma descendência sanguínea e é essa a sua história desta roupa que você está vestindo no planeta nessa hora. Ah, mas e os ciganos e a Umbanda? Mas quem é da Umbanda não é cigano? Ou então as pessoas veem os ciganos na rua e aí já assimilam a questão da Umbanda, porque eles ficaram muito conhecidos através das entidades. Porque o povo cigano, mesmo sendo um povo muito alegre, muito festivo, ele é uma comunidade mais fechada. É uma comunidade, por ser muito perseguida e muito criticada, e que tem muitos mistérios e muitas histórias falsas, muitas falácias em cima da etnia cigana, que os deixa pessoas não gratas em muitas cidades por uma falsa estigma que tem sobre a cultura cigana, e isso que acontece, deixou as pessoas muito distantes e eles cada vez mais fechados, né, sendo um povo mais fechado, uma etnia mais fechada, e principalmente porque para manter as tradições, todas essas etnias fechadas, elas costumam não casar com não ciganos, os gajôs, casam só entre eles. Já são prometidas, as crianças já são prometidas quando nascem, e principalmente tem uma coisa, o povo cigano, ele já casa muito cedo, já que para que ele não desvirtue da própria etnia. Então, os casamentos ciganos são muito cedo, já na adolescência, os ciganos já fazem o casamento. Então, casam muito novinhos para que mantenham. Muita coisa mudou, todo o processo evolutivo, até mesmo nas culturas, mudou com os ciganos. Então, tem muitos ciganos que modificou essa história. Os ciganos, antigamente, as mulheres, principalmente, não podiam estudar, não podiam frequentar a escola. Hoje já tem grandes avanços dentro das questões culturais. Nós já temos advogados, nós já temos várias pessoas formadas dentro da cultura cigana. O que se tem que entender é que a etnia cigana, ela não é única, ela não é uma coisa única, ela é dividida em clãs. Então existem vários clãs e às vezes dentro da cultura cigana existem clãs que não se bicam, não se batem, não se conversam entre si. Então dentro mesmo da etnia cigana existe uma divisão. Como na Índia existem as castas, né, que vai desde os Dalits, que são obrigados a varrer a rua e tirar a sujeira, aos milionários brahmanes, que não se envolvem, e às vezes tem que trocar até de calçada, porque está passando uma pessoa de uma casta diferente. E os ciganos têm os clãs. Ah, mas que coisa! Isso faz parte culturalmente da etnia. Como os muçulmanos têm a sua prática, como todos eles têm.
Porém, a diferença da etnia cigana, do povo cigano, entre, por exemplo, os muçulmanos, que os muçulmanos já nascem muçulmanos e automaticamente eles já também têm uma religião meio que pré-imposta para isso e para seguir. Mesma coisa na África, os indianos já nascem já com a religião do hinduísmo predisposta a seguir. Os ciganos, por ser um povo nômade, é um povo que ele não nasce com uma religião imposta a seguir. Ele nasce com práticas de vida a serem seguidas de acordo com cada clã e cada família. Porém, a religião, cada família pode optar, cada cigano pode optar por ser de qualquer religião. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser umbandista, pode ser candomblessista, pode ser de várias religiões, muçulmano, pode ser, entendeu? Então eles podem ser de várias religiões. O contrário que todo mundo confunde, porque às vezes você fala só que a pessoa é cigana, ela já acha que ele é um bandista. E nem sempre o cigano é um bandista. Porque também uma das práticas da etnia cigana é não cultuar os espíritos mortos. Então tem muitas coisas que vocês não conhecem e que acaba sendo folclore dos ciganos. Ah, toda cigana lê a mão? Não. Toda cigana põe carta? Não. É uma prática cigana? Sim, é uma prática da etnia cigana, mas não é todos que vão. Isso vai variar de cada família, vai variar da descendência, vai variar de quem passou essa designação e vai variar do clã que esses ciganos são oriundos, né, de que eles descendem, de que país que são. Ah, os ciganos só falam espanhol, porque geralmente as entidades que a maioria dos terreiros vem, você vê os ciganos todo arranhando um portunhol, um espanhol, quando na verdade é uma coisa bem errada, porque só falam espanhol os ciganos que são de países com língua hispânica, com língua espanhola. Então, se ele for um ciganos, por exemplo, como a minha família, que é italiana, eles não vão falar espanhol, eles vão falar italiano e vão falar o dialeto da família, o dialeto cigano. Né? Ah, é o romani? Sim, a maioria é romani, mas porém, o romanês, o romani, porém, os calons falam chibi calon. Cada família e cada clã tem por origem o seu dialeto. O dialeto é a língua própria, uma língua própria que não é passada a público. Você não vai aprender o dialeto cigano na internet. Ninguém que é cigano vai ensinar o dialeto cigano da sua família para um não cigano, porque isso é extremamente proibido. O dialeto é para ser falado entre eles. Existe alguma palavra ou outra que você pode saber que eles vão falar, mas existe aquele dialeto mesmo. Às vezes tem ciganos que são do norte aqui do país, que ficam mais naquela região, que os ciganos aqui do sul falam completamente diferente. Entendeu? Então, porque eles têm aquela maneira de se comunicar. Por que é o dialeto? O dialeto era simplesmente para proteger a etnia, para proteger aquela família. Porque eles falavam entre eles e ninguém mais entendia. Para não ser perseguido, para que não se entendesse realmente, para que eles se protegessem, para que a família se protegesse. Por ser um povo nômade, e está sempre em transição. Então eles tinham a sua própria comunicação, o seu próprio povo, a sua própria maneira de se proteger. Então isso que acontece, e que não é o que acontece na questão da Umbanda. Na Umbanda, geralmente os ciganos vêm, muitos deles têm com esse paradigma desse portunhol, né, desse espanhol, que não tem nada a ver, não é, os ciganos não são, a origem dos ciganos não é, o principal não é a Espanha, a grande maioria, né, teoricamente, sempre aponta a origem dos ciganos para a Índia, né, eles terem vindo da Índia, outros do Egito, né? Mas não tem-se uma afirmação específica. Outros da Romênia, né? Mas não tem-se essa especificação totalmente específica. Por quê? Porque existem clãs diferentes. E como a cultura cigana ela não é escrita,
ela é verbalizada, ela é passada dentro da família pelo próprio dialeto, é passado de filho para pai, de pai para filho, para neto, para bisneto, e assim sucessivamente. Então é uma cultura completamente construída, verbalizada, e é muito antiga, antecede a Cristo, os ciganos. Então não é um povo de ontem, não é modinha agora ser cigano. Muitas das vezes você vai, por exemplo, em ruas de comércio, porque os ciganos são excelentes comerciantes e eles trabalham muito com a negociação e várias profissões são de origem ciganas e que ninguém sabe, como os advogados, os juízes, como os ferreiros, como os ourives, como o teatro, como o circo, os músicos, né? Então eram tudo isso de trupes ciganas e muitas outras coisas. O próprio tratamento dentário vem de origem cigana, né? Que veio já de lá de trás. Então tem muita coisa que ninguém sabe sobre a prática. Então só vincula o que se vê nos filmes, que colocavam os ciganos pejorativamente, nas histórias, no medo fantasiado entre tudo isso, e às vezes na má explicação mediúnica de vários terreiros que incorporam os ciganos e que a assimilação da entidade com os vivos, com os ciganos que vivem na Terra encarnados, com o trabalho deles espiritualmente no plano espiritual, entre as entidades, confundindo com os encarnados. As entidades, elas têm uma outra força vibracional, e a questão dos encarnados já é diferente. Às vezes pode não bater por causa da divisão dos clãs. Então a gente não pode intitularizar e não misturar. Religião e etnia não são a mesma coisa e não bate, às vezes, uma com a outra, tá? O que a religião tem uma prática, a etnia tem outra. E as entidades, quando ela vem em um terreiro, em um local espiritual, aquele local espiritual, ela trabalha de uma forma diferente. E todas as entidades, seja indígenas, ciganos, baianos, os marinheiros, os africanos, quem for, que for trabalhar naquele terreiro, vai trabalhar com uma linhagem específica daquela religião. Então, com dogmas, com a maneira de se manifestar, de fazer, com os tipos de magia e tudo mais, adequados àquela religião. Isso não quer dizer que lá na etnia se faça igual. Então, não pode se misturar ciganos espirituais e ciganos da terra aqui encarnados, porque são coisas diferentes. Isso, eles não gostam que isso aconteça, os ciganos encarnados mesmo, a etnia, o povo cigano, a etnia cigana, o pessoal mesmo não gosta dessa assimilação e dessa mistura, porque fica muito chato, entendeu? Você misturar uma prática espiritual com um modo de viver real ali, né? Com uma história real que está acontecendo ali, com um preconceito real que está ali. E muitas das vezes é assimilado muito a questão dos Exus e das pombagiras. Assimilam muito a questão da cigana com a pombagira cigana, o Exu cigano. Sendo que existem pombagiras que vêm na linha, mas os ciganos não vêm na linha dos Exus. Porque a pombagira cigana, a cigana casa virgem, tem um ritual de todas as ciganas encarnadas mesmo, dos clãs, ela tem casa virgem, tem que mostrar ali o lençol molhado ou a água suja de sangue para mostrar a virgindade, tem que mostrar direitinho, casa menina ainda nova, o rapaz também novo, então é ali. Então, uma cigana perdida, ela é banida do acampamento. Então, eles não aceitam que uma cigana se perca, ou que um cigano, um homem, qualquer outra coisa, se perca. Para isso, ele é um cigano banido. Então, para esse cigano espiritual vir como pombagira ou como Exu, ele provavelmente, quando esteve em terra, ele foi banido de ser cigano por fazer práticas diferentes que não combinam com a etnia, com a regra deles, da etnia de sangue deles. Então não pode. Então se você vai trabalhar com Exu, com os guias espirituais ciganos, eles não vão vir na gira de Exu como Exu e Pombagira, porque é outra energia, é outra história, é outra configuração.
Pode ter um Exu ou outro que são pombagiras ou Exu, porque eles têm uma história na Terra já mais pesadinha, mais, né, diversificada. Mas quando você trabalha com a corrente cigana, você trabalha com a corrente cigana separada, não faz parte da linhagem dos Exus. Então, sabe? Então essa assimilação da pombagira cigana com as ciganas acontece muito, aí você começa a misturar as coisas, e aí quando você vê uma cigana de sangue, uma coisa assim, você acha que pode tomar liberdade com ela, ou qualquer coisa assim. Sendo que, numa festa cigana, num acampamento, ou seja, nos ciganos que não são de acampamentos, nos ciganos rons e tudo mais, sempre a divisão é homens de um lado, mulheres do outro, sem misturar. Só se mistura se forem parentes, irmãos, homem com mulher, ou se for marido e mulher. Fora isso, não tem esse contato, não tem isso, não tem namoro. Já tem noivado e casamento. Não tem o namoro. Entendeu? Não tem essa história. Então não pode. Então quando você vê às vezes a história, na minha pombagira cigana, e muitas se prevalecem disso e falam, e já vê aquela coisa, porque quer viver a vida da pombagira, então quer fazer a ousada, tudo assim, isso agride profundamente a cultura dos ciganos encarnados, que não têm essa prática assim. As mulheres ciganas, elas são muito coloridas, muito bem vestidas, muito carregadas no ouro, na maquiagem, tudo, porém, a castidade, são muito corretas em relação a isso. A questão de namoro, tudo não existe. Uma mulher cigana, você não pode, você entrar num acampamento, mexer ou esbarrar ou qualquer coisa fora ali, você não sendo cigano, da morte mesmo, é separado. É muito fechado, é igual os muçulmanos, é igual, sabe, os judeus, os árabes e tudo mais. A questão é muito pesada em relação aos dogmas de cada etnia. Então não podemos fazer essa vulgarização. E principalmente porque, as músicas mesmo, nós quando fazemos festas aqui, as festas que nós fazemos aqui no santuário temática, que as pessoas querem vir e se fantasiar e vestir a roupa cigana e se sentirem como numa festa cigana. Só que uma festa cigana é para ciganos. Os gadiôs só vão se são convidados e não é aberto assim ao público dessa forma. Justamente por não ter, para não dar briga. E os ciganos no Brasil, eles não são dessa prática de ouvir música espanhola, de Gypsy Kings e isso e aquilo. O cigano brasileiro, a música tradicional deles é o forró, é a música regional, tem muito a ver, depende da onde mais o fluxo deles é. Se é da Bahia, se é do Amazonas, se é do Norte e Nordeste, se é do Sul do país, eles vão se adequar mais ao vaneirão e tudo mais. Mas o sertanejo, principalmente entre os calons, é muito mais vibrado, as músicas sertanejas, o forró e essas músicas regionais, elas são muito mais típicas dos ciganos no Brasil. Os ciganos que curtem essas músicas espanholas são de origem hispânica e trabalham mais nessa área assim. Fora isso, e as músicas são sempre muito dançantes, porque o povo cigano gosta de dançar. E as danças brasileiras são bem diferentes, não tem essa coreografia toda, não tem toda uma história. As pessoas também fantasiam muito em cima da ritualística da dança cigana, sendo que a dança é muito compatível a cada família, a cada clã, a cada história. Nem tudo é invocação mágica, nem tudo é feitiçaria, nem tudo envolve essa história mediúnica quando os ciganos são encarnados, tá? Essa coisa toda mesmo de muita magia, muito mistério, muita coisa assim, não habitam muito o universo dos ciganos, não, tá? Tem muito mais a ver com os gadiôs, que gostam mesmo de uma macumba, gostam mesmo de um saravá, do que os ciganos. Os ciganos às vezes não tem nada a ver e às vezes não cultuam. E o santo também, que eles, padroeiro, ou é São Jorge, Nossa Senhora Aparecida e Santa Sara. E às vezes alguns lugares é cultuado um ou outro.
né? E tem outros santos também de origem cigana. E esses ciganos que vão curtir muito mais essas músicas todas que a gente faz e coloca nas festas, e essas danças todas, são ciganos europeus, né, que são de origem europeia, principalmente italianos, principalmente da Europa Central ali, que trabalham mais nessa energia, né? Se são mais dos países muçulmanos, ciganos de lá, vão gostar muito mais das músicas árabes, da música mais voltada à cultura da dança do ventre e tudo mais. Da Hungria, a mesma coisa. Tudo isso vai ser de acordo com cada lugar. Do Egito, mais da Índia é a música indiana. Então, é regional. Então, a cultura e o som e as músicas, ela vai ter muito a ver da origem daquela família, daquele clã, daquela história. E a espiritualidade é uma coisa e é outra. Então, nem todo cigano é um bandista, porque o cigano pode ser de qualquer religião. É uma das etnias que nasce com a escolha de sua religião. Ao contrário de outras que a maioria já nasce com uma religião pré-imposta ali. Mas já a etnia cigana, não. A etnia cigana pode ser de várias. E não confundir. Umbanda é Umbanda, e os ciganos da Umbanda são espíritos, e eles são cultuados de um jeito, e os encarnados de outro. São pessoas comuns que vivem daquele jeito e não é diferente de você. Eles têm uma maneira a seguir deles, um jeitinho peculiar, mas tem as mesmas necessidades que qualquer ser humano e qualquer pessoa tem aqui. E qualquer direito que nós temos à saúde, a tudo como um cidadão brasileiro, eles têm os mesmos direitos. E ainda tem o direito étnico de ser respeitado da forma da etnia pura que eles carregam. Ok? Espero ter sido bem claro para vocês, espero que tenham gostado e tenha esclarecido bastante dúvidas e bastante perguntas que eu tenho recebido. Um beijo no coração de vocês, eu fico por aqui e cada vez mais feliz de vocês estar me assistindo e propagando o nosso programa. Um grande beijo, tchau, tchau. Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!